Fala pessoal, professor Gilvan do RL Review aqui, trouxe para vocês mais uma questão, dessa vez sobre rinologia, um subtema de anatomia nassinusal, que é um tema básico, mas importantíssimo, que vocês têm que saber de cor e salteado, não pode errar questão aí sobre esse tema, tá joia? Então, bora aí para nossa questão. Ela pergunta, sobre anatomia nassinusal, é possível afirmar? Alternativa A concha inferior é um osso que se articula com o osso etimoidal e lacrimal inferiormente, completando a parede medial do ducto nasolacrimal. Alternativa B. O processo uncinado é parte do etimoide e sua inserção determina a drenagem do seio maxilar. Alternativa C. A lamela basal da concha média é a terceira lamela etimoidal e separa o que é etimoide anterior do posterior. E por fim, a alternativa D fala sobre o Agernase, que é a célula etimoidal mais anterior, pode ser visualizada no exame físico como uma pequena proeminência da parede nasal lateral e é pneumatizado em menos de 30% dos casos. Muita informação, mas bora ver cada uma dessas alternativas aí de uma forma mais aprofundada e ver o que está certo e o que está errado. Primeiro sobre a concha inferior. Trouxe uma imagem aqui para vocês do que circunda o osso da concha inferior. Lembrar que a concha inferior é formada por um osso próprio, que não tem a ver com o etimoide. O etimoide ele forma as conchas suprema, superior e média. Agora, a concha inferior é formada por um osso próprio. E, inferiormente, a concha inferior não se articula com nada. Inferiormente, ela apenas determina um espaço que é o meato inferior, onde a gente tem a drenagem do ducto nasolacrimal, mais ou menos 1 a 1,5 centímetro posterior à cabeça da concha inferior. Mas ela se articula superolateralmente com algumas estruturas, com alguns ossos específicos, como o osso maxilar, o osso lacrimal, o próprio etimoide, o processo uncinado, e aqui o osso palatino. Então a alternativa não está de todo errada, mas ele fala ali inferiormente que não tem nada a ver. Na verdade, a concha inferior inferiormente ela é livre e não se articula com nada. Então, alternativa errada. Bora passar para a nossa alternativa B de bola. A alternativa B de bola fala sobre o processo uncinado, que ele é parte do etimoide, isso está correto, e que sua inserção determina a drenagem do seio maxilar. Será que é isso mesmo? Então a gente vê aqui o seio maxilar, ele drena para o infundíbulo etimoidal, independentemente da inserção do processo uncinado. Lembrar que o processo uncinado ele tem inserções diferentes, tem variações anatômicas e ele na maioria das vezes tem uma inserção mista, ou seja, ele não se insere em apenas um lugar ali na fossa nasal, se insere em 2 ou 3 estruturas diferentes. Mas se a gente for pegar cada subcomponente, cada subinserção do uncinado, a gente vai ter uma inserção na lâmina papirácea, aqui da órbita, na própria base do crânio e também na concha média, sendo que a lâmina papirácea é uma inserção muito comum. E quando ele se insere na lâmina papirácea, o que acontece? Ele separa a via de drenagem do seio frontal do maxilar e do resto do etimoide anterior. Portanto, ele muda a drenagem do seio frontal. Ela acontece diretamente para o meato médio, aqui nesse caso, diferentemente dos outros, onde ela segue a mesma drenagem do maxilar indo para o infundíbulo etimoidal. Portanto, a alternativa incorreta, ela não muda a drenagem do seio maxilar, ela determina, na verdade, a drenagem do próprio seio frontal. Tá joia? A gente vai pular a alternativa C, vamos direto para D, que fala sobre o Agernase. O Agernase é essa primeira célulazinha do etimoide anterior, a célula mais anterior do etimoide anterior, que faz parte ali dos limites do recesso do frontal. Recesso do frontal que é a via de drenagem do seio frontal. O recesso do frontal, então, é essa estrutura logo abaixo do seio frontal, que ela é circundada anteriormente pelo Agernase, pelo frontal beak, que é essa proeminência óssea, posteriormente pela bula etimoidal. Tá joia? Então o Agernase é a célula etimoidal mais anterior, tá correto? Pode ser visualizado no exame físico, no exame endoscópio como uma proeminência da parede lateral, logo acima da axila da concha média, verdade? Mas ele, na verdade, ele é pneumatizado em mais de 30% dos casos. Na literatura, vocês vão ver dados muito diversos. Tem estudos iniciais de cadáver que falam que o Agernase está pneumatizado em 7 a 10%, mas os estudos tomográficos mesmo, eles mostram uma pneumatização muito frequente. Em mais de 50% dos casos, tem estudo que fala até em 80, 88, 98% de pneumatização. Então, na maior parte dos casos, na verdade, o Agernase ele é pneumatizado. Tá joia? Então a alternativa está incorreta. E aí, por motivos óbvios, pulamos a alternativa C, que é a nossa alternativa correta. O que ela fala? Fala da lamela basal da concha média, que é uma estrutura muito importante. Ela é a terceira lamela etimoidal e separa o que é etimoide anterior do que é etimoide posterior. Bora revisar primeiro as lamelas do osso etimoidal. As lamelas são proeminências ósseas em formato de L que advêm ali do osso etimoidal.
A primeira delas é o processo uncinado ou unciforme. A gente vai indo de anterior para posterior para falar das lamelas. A segunda, a bula etimoidal. A terceira, que é a nossa alternativa, porção diagonal da concha média ou lamela basal, sinônimo. E é justamente a estrutura que separa o que é etimoide anterior do posterior. A quarta lamela, concha superior. E quando presente, quinta lamela, concha suprema. Então, bora dar uma olhada aí no aspecto endoscópico das lamelas, pelo menos das três primeiras. A gente tem aqui o processo uncinado, primeira lamela, bula etimoidal, e a concha média, na verdade a porção diagonal ou lamela basal da concha média, terceira lamela etimoidal. Reparem aqui que a gente tem a fossa nasal esquerda, tudo que está aqui anterior à porção diagonal da concha média é etimoide anterior, e o que está posterior é etimoide posterior. Portanto, nossa alternativa está correta. Tá? Aqui eu coloquei para a gente relembrar as alternativas, já que é uma questão longa, mas o que a gente tem que focar? Tudo que está em vermelho está errado, tudo que está em verde está correto. Então a nossa alternativa correta, lamela basal, terceira lamela etimoidal separa anterior de posterior. Alternativa A, concha inferior ela não se articula com nada inferiormente. Alternativa B, processo uncinado ele determina, através de sua inserção, a drenagem diferenciada do seio frontal e não do maxilar. E a alternativa D, o Agernaze é a célula etimoidal mais anterior, correto, pode ser visualizado no exame endoscópico, correto também, mas é pneumatizado em mais de 30% dos casos e não em menos. Tá joia? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí essa questão para a gente revisar os principais aí, tópicos sobre anatomia nasal. Continuem com a gente no Instagram, nos nossos canais e bora estudar aí rumo à prova de título, tá joia? Obrigado!